Minhas alunas, meus alunos, minhas amigas, meus amigos da Unicinos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Gustavo Reis, professor aqui da casa, e estou tendo a honra e a oportunidade de mediar mais uma conversa promovida pela Unicinos com professores da casa. Para você que está acompanhando agora ao vivo no Instagram, deve estar estranhando que eu não estou sozinho na tela e também não estou ocupando o quadradinho de cima dessa conversa. Mas isso é porque nós tentamos ferrenhamente, gostei desse adjetivo, muito bem, nós tentamos muito intensamente fazer essa live acontecer usando os protocolos convencionais, até que encontramos uma forma de fazer ela acontecer ontem ainda, experimentalmente, e resolvemos trazer essa live, então, para esse horário alternativo, 13 horas de sexta-feira, para a gente finalmente poder falar sobre farmacologia e vacinas com o professor Eduardo Palma, que é esse professor que está aqui em cima. Professor Eduardo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Gustavo. Valeu pelo convite aí. Finalmente conseguimos estar conversando aí, colocando uma live aí para falar um pouquinho sobre esse assunto que nos causou uma mudança tremenda aí, né, na forma de viver, inclusive. Então, te agradeço pelo convite, pela oportunidade de estar aí. Estou muito feliz realmente de estarmos conseguindo fazer essa transmissão ao vivo. Quem sabe eu te entrevisto hoje, tu fica de convidado. Olha, se não for para falar de farmacologia e de vacina, tá tudo bem. Tá bom. E esse papo eu deixo com um especialista. Passei uma dica no WhatsApp ali, Eduardo, não sei se você já colocou em prática, se já deu um toque ali no ao vivo, que está aqui em cima da tela. E já está contando o tempo ali. Isso, já deve estar contando o tempo, né? Isso é um recurso bacana, aliás, para você que faz live também, que está nos assistindo, fique sabendo desde já que aquele ícone cor-de-rosa ao vivo, se você tocar nele durante uma live, ele vira um marcador do tempo e aí você não precisa ficar olhando para o lado, olhando para o relógio para saber quanto tempo passou. Então, ainda que eu esteja aqui no quadrado de baixo hoje, Eduardo, eu quero começar essa conversa como eu sempre faço com os meus queridos convidados, com as minhas queridas convidadas. Ninguém melhor do que o próprio professor para se apresentar. Então, nas suas próprias palavras, quem é o professor Eduardo Palma? Legal. Então, eu sou professor aqui da Unicinos há quase pouquinho mais de 10 anos. A Unicinos não foi o local que eu iniciei minha carreira docente e também de pesquisa. Na verdade, eu sou farmacêutico de formação, então fiz isso lá quase fechando 20 anos aí já de formado na área de farmácia. Depois da formação em farmácia, acabei indo para essa área mais da indústria farmacêutica, trabalhar um pouquinho com a parte de pesquisa clínica, né, toda aquela parte ali, se vocês lembrarem, hoje já é uma realidade de medicamentos genéricos, eu trabalhei bastante com isso. Depois fui fazendo as minhas pós-graduações, né, que é o caminho natural para quem segue nessa linha mais acadêmica. Fiz o mestrado na área de ciências farmacêuticas, fiz depois o doutorado, recentemente encerrei o doutorado nessa área, também mais voltada à área de farmacologia, que é onde basicamente eu atuo, né? Então eu estou na Unicinos desde 2009, embora tenha começado com atividade docente lá em 2003, mas quando abri o curso de farmácia aqui na Unicinos, né, felizmente eu fui, enfim, selecionado para entrar no corpo docente e desde o início do curso eu estou como docente. Hoje não fico, obviamente, restrito ao curso de farmácia, mas ministro aulas também para outros cursos, a farmácia, a própria medicina, a psicologia, em assuntos, obviamente, que versem sobre o tema farmacologia, que é a minha área de atuação realmente. Então, realmente é muito gratificante, né, poder estar aqui com vocês conversando um pouquinho sobre esse assunto. O testemunho em tempo real, isso é o legal da live, né, professor? Em live a gente tem testemunho em tempo real. Dessa multiplicidade da sua atuação na Unicinos, já está revelado aqui no comentário da Rebrito. Olha só, curso Psicologia, mas fui aluna do Eduardo em Psicofarmacologia. Maravilhoso, isso. Sabe muito e tem muita didática. Olha aí, nossa, que legal, professor. Que bacana. Eu nem li ali que eu estou falando, vou deixar a leitura ali do chat para ti, que eu acabo mais focando aqui, né? Legal, obrigado aí pela lembrança. Só não pode esquecer de salvar a live no final. Não, deixa para mim, deixa para mim. Isso é o mais importante. E dessa vez eu não estou pilotando, eu já estou no toque aqui. O Eduardo não pode deixar de salvar. Não, relaxa.
Mas então, Eduardo, olha só, farmacologia e vacinas. Quando veio essa pauta, eu disse, gente, que oportunidade maravilhosa de eu também satisfazer a minha curiosidade. Eu recentemente, nas lives que eu organizo, né, e até faço questão de frisar, hoje eu acabei entrando como @professor Gustavo Reis, para a gente poder organizar, e o nosso amigo Eduardo assumiu o Instagram da Unicinos, né? E recentemente eu fiz uma live no meu canal, né, do professor Gustavo Reis, com uma embriologista radicada nos Estados Unidos, gaúcha radicada nos Estados Unidos, chamada Christine Allen, e conversamos sobre vacinas, ainda que não de modo muito aprofundado, que não era esse o foco da conversa. E ela me orientou com relação a vários tipos diferentes de vacinas, a várias abordagens que se usam para buscar vacinas eficientes contra as mais diferentes condições patológicas, mas que uma coisa as vacinas tinham em comum, que era um processo muito rigoroso, né, cientificamente pautado, né, todo um processo de certificação, digamos assim, que inclui, naturalmente, testes clínicos feitos com muita seriedade, com muito cuidado, e que, em função disso, acaba levando bastante tempo em condições normais, né? Claro que não estamos falando da ansiedade predominante durante a pandemia, mas em condições normais leva um bom tempo para uma vacina vir para o mercado, para uma vacina ser, de fato, distribuída e usada pela população em larga escala. Então, eu queria começar por aí. Para as pessoas que estão nos acompanhando que não são da área, qual seria o processo, assim, via de regra, o processo geral para a produção e comercialização ou disponibilização de uma vacina para o público em geral? Quando a gente fala nesse assunto, é legal nós termos em mente que, do ponto de vista de etapas, não tem muita diferença entre os testes que se fazem com uma vacina e os testes que se fazem com qualquer outro medicamento. Seguem basicamente a mesma sequência de etapas, né? E, obviamente, isso não é um processo rápido, né? Como tu bem colocaste. Só para ter uma ideia, se a gente quiser começar falando um pouquinho de tempo, as vacinas, assim, a vacina que mais rapidamente se desenvolveu, que foi a vacina do Ebola, ela levou em torno de 5 anos para entrar no mercado, certo? 5 anos, que foi um recorde. Se eu pegar vacinas mais antigas, por exemplo, a vacina da varicela, por exemplo, foram um pouco mais de 25 anos. Se eu pegar HPV, foram 15 anos. Né? Então, são processos que, ao passo, né, ou na velocidade natural, são lentos realmente. Né? E outra coisa que vem além desse tempo, isso vale para vacina, isso vale para medicamento, é que tu está falando de um processo longo, um processo caro e um processo que é bastante complexo. Né? E que, assim, é um negócio de alto risco, se nós pensarmos, né? Pegar aí alguns números, como é que eu vou dizer, mágicos, assim, que quando se fala em desenvolvimento de novas medicações, novas vacinas, tu tem a proporção mais ou menos de um composto que vai virar um medicamento depois de você avaliar em torno de 10 mil compostos. Então, a proporção de 1 para 10 mil. Né? Ou seja, para uma substância chegar no mercado como um medicamento, está aprovado, está sendo distribuído para a população, eu vou ter que testar em torno de 10 mil para chegar num. Né? Então é um processo bastante complexo. Né? Pode falar. Não, eu tô tá, na verdade, eu só quero deixar uma coisa clara. Toda vez que eu olhar para baixo é porque eu estou aprendendo. Tá? Tu está anotando, beleza. Estou aprendendo, tá, então... eu sempre faço disso, oportunidade de aprendizagem. Então, eu estou apavorado com essa proporção, 1 para 10 mil. Nunca imaginei que fosse algo nessa vizinhança. Isso, exatamente. Então, isso para a gente começar a ter uma ideia de como esse complexo, esse processo, ele é muito longo. Tá? Assim, se nós botarmos numa linha de tempo, né, a gente vai ter, como tu falaste, as mesmas etapas. Tá? Um novo medicamento, uma nova vacina, vai ter que ter uma etapa pré-clínica, que é testar tudo que é possível em animais, por exemplo, né? Animais, células, né? Tudo que não testa em seres humanos. Tá? Esse período ele dura em torno de 1 até 5 anos. Tá? Hoje a gente está abreviando isso até por algumas experiências que já se tem com vacinas, pegando bem as vacinas relativamente semelhantes, tá? Que foram desenvolvidas há pouco tempo. Então, isso é pré-clínico, de 1 a 5 anos. Tá? Se eu pegar esses dados aí de tempo, já me dá uma ideia como isso é complicado. Eu nem fui para os seres humanos.
né? Depois eu vou para uma fase clínica, que eu vou chegar numa fase 1 aí, que a gente chama, que é uma fase que basicamente eu vou ter que ver se aquilo que eu observei de segurança num animal eu consigo observar em pessoas. Né? Então é uma etapa que nem está muito preocupado em saber se funciona, mas é saber se eu posso seguir adiante seres humanos. Tá? Uma etapa um pouco mais curta, aí, vai durar não mais que 1 ano, 6 meses, 9 meses, não mais do que isso. Vai testar em pouca gente, 50, 60 pessoas, não mais que 100, e daí tu consegue dizer, ó, é seguro, dá para usar. Né? E daí a gente vai para uma fase clínica 2. Uma fase clínica 2 é uma fase um pouco mais ampla, a gente vai chegar aí a 500, talvez, não muito mais que 1.000 pessoas, em geralmente 300 a 500 pacientes, e é uma fase que já vai ter um pouquinho mais de tempo. Né? A fase 2 ela já é uma fase que ela vai levar aí em torno, se nós pegarmos de 1 ano, 2 anos, em torno disso. Tá? Daí a gente já testou em pessoas para ver se já tem uma ideia de qual é a dose, se vai, né, se a segurança se mantém, se a gente já começa a observar algum tipo de efeito. A fase 2 já quer ver alguma coisa de efeito e definir a dose que é a melhor para ser usada. E daí eu vou para a fase 3, que daí eu amplifico. Né? Daí a gente faz aqueles estudos, às vezes, multicêntricos, né? Um estudo que eu vou fazer aqui no Brasil, né? Eu vou fazer lá nos Estados Unidos, na França, na Europa, em vários centros de estudo clínico, e aí eu estou falando de 5.000, 10.000 pacientes. Né? E essa é a fase derradeira, assim, que eu vou ter que confirmar, obviamente, todos os aspectos de segurança, de eficácia, no caso de uma vacina, ver se imunizou, né? E isso também é uma fase que também não é tão curta assim. Né? Então eu vou ter mais alguns anos aí nessa segunda fase. E depois vai para o mercado. Né? Ir para o mercado não quer dizer que ela tenha acabado os estudos clínicos. Não, daí no mercado, quando vai para o mercado, encerra a fase 3, se analisa nesses relatórios, que não é algo muito simples, né? Tem um tempo para essa análise, e daí eu vou para a fase 4. O que é a fase 4? A fase que está no mercado, a fase de farmacovigilância, que a gente chama, né? O produto novo, ele entra no mercado e ele continua sendo monitorado, sobretudo se ele é um produto novo, né? Mas já está no mercado. Então, assim, se nós botarmos numa linha de tempo, né, tu pode... Uma linha de tempo normal, né? Tu vai ter aí pelo menos uns 10 anos, né, levando aí para desenvolver, né? Eu não sei se tu tem recurso até de disponibilizar um material, um link, depois eu te passo, se for o caso. Teve uma análise muito interessante, foi feita no New York Times, sobre assim, a realidade que nós vivemos e ele comparou o tempo que levaria numa situação normal, uma vacina, e o que está se fazendo para abreviar tudo isso. Né? E é bem legal, é um artigo que até ele dá uns gráficos assim, que ele mostra o que eu consigo reduzir nessas fases, né? Se eu fizer isso, quanto tempo eu ganho? Se eu não botar nada, a previsão para a vacina era lá para 2030, mais ou menos. Né? Se eu não botar nada de esforços. Né? Agora, se eu conseguir botar um esforço, né, de otimizar, tem muita coisa para otimizar nesse contexto todo. Então, basicamente, as etapas, assim, tentei resumir um pouquinho, não sei se deu para captar aí, mas são as mesmas etapas que se faz um novo medicamento, né? Então tem que passar por tudo isso. E tem que ser rigoroso, né, Gustavo? Tem que ser um processo rigoroso, porque eu estou liberando isso para uma população e acho que a segurança também é um aspecto importante se considerar nisso tudo, né? Então naturalmente, isso que a gente né? Não tem, podemos colocar a população em risco e aquilo, né? Na dose errada, na circunstância errada, o medicamento vira veneno fácil, né, professor? Vira um veneno, exatamente. Então a gente tem todo esse contexto aí, né, em termos de tempo, assim, que a gente vai estar demandando para conseguir comprovar isso, né? Então, hoje a gente sabe como é que está se tentando abreviar isso. Bom, larga... hoje tu tem o quê? De terapias, assim, que não são vacinas, eu tenho em torno de 250 terapias sendo testadas em ensaios clínicos já, né? Isso vai uma gama enorme de medicamentos, né? Desde da famigerada cloroquina, hidroxicloroquina, que deu tanta discussão, mas tem em torno de 250 e alguma coisa terapias sendo testadas,
medicamentos e até dispositivos. Se eu pegar vacinas, eu estou lá na faixa de testes no mundo hoje, em torno de 100 vacinas sendo testadas. Então, tu acelera com isso. Tem muita gente que está fazendo uma corrida com muito mais cavalos, digamos assim, do que um sozinho, né? Então, a chance de acertar ela é maior. Né? Muito interessante. Eu tenho uma curiosidade pessoal, Eduardo, com relação aos testes pré-clínicos. Toda a etapa de laboratório, por exemplo, que a gente vê nas notícias, né? Estão testando em algumas células, estão testando usando os famosos pratinhos, né, de laboratório. In vitro que chama, né? Isso, né? Fazendo as testagens in vitro. Tudo isso são, digamos, fases que estão contidas dentro dos testes pré-clínicos. Pré-clínicos, sim. Pré-clínicos envolve testes em animais e testes em células, por exemplo. Né? Óbvio que para fins de registro, tu vai ter que testar obrigatoriamente em animais. Não pode dizer, eu testei na célula e funcionou. Não, isso nem passa. Tá? Isso fica... Não pula. Tem que testar ainda em animais, tá? E tem que ser 2 espécies, inclusive. Né? Uma espécie de pequeno porte e uma espécie de grande porte. Então, tu vai usar um camundongo, tu vai usar um rato e tu vai ter que testar num macaco, por exemplo, né? Ou num animal de maior porte, para daí mostrar, né? A gente teve aqueles surtos de SARS, né? SARS foi a síndrome respiratória aguda, a MERS, né? Que foi a síndrome respiratória do Oriente Médio, e isso impulsionou muito, porque isso nos ajudou muito nesse contexto, porque é o mesmo coronavírus. A similaridade do MERS, né, do SARS, é em torno de 80% igual geneticamente a esse Covid-19 que a gente está vendo aqui. Então, essa parte ela é bem avançada. A gente abrevia ela. Ela não vai durar lá de 5 anos, ela vai se conseguir fazer isso em tempo muito mais curto. Né? Ou seja, ele já tem a estrutura, ele já tem um camundongo lá que expressa aquele gene lá da proteína que a espícula do vírus se gruda, né? Que é a proteína ácea, aquela que se chama, né? A ECA. Né? Então ele já tem esse modelo desenvolvido, eles não vão gastar tempo desenvolvendo isso. Então essa fase que normalmente levaria de 1 a 5 anos, já tem coisas até bem definidas, assim. Né? Então a gente conseguiu abreviar um pouco isso, né? Eu ia mesmo comentar isso, né? Até com relação ao nome, né, Eduardo? Essa síndrome, né, caracterizada, né, pela enfermidade chamada de Covid-19, né? Ela tem o nome técnico, se eu não me engano, de SARS-CoV-2, né? SARS-CoV-2, exatamente. SARS-CoV-1 foi justamente a primeira. Foi a primeira, 2012, exato. Se não me engano, exatamente. Né? É o mesmo vírus. Nós temos esse trampolim para poder nos apoiar para não partir da estaca zero. Né? E a gente está falando, não são de pequenos laboratórios, está falando de Sanofi, de Pfizer, que já tem estruturas muito grandes e que para eles, pelo know-how que já tem, isso eles conseguem passar mais rápido. Né? Então essa é uma parte que vai nos ajudar, já está nos ajudando. Né? Isso é uma estratégia, né? Tu pegar o conhecimento que tu já tem, né? Assim, o que tu precisa para desenvolver uma vacina? Passo inicial, conhecer bem o agente, o vírus, conhecer ele do ponto de vista genético, de composição de proteína. Estamos muito bem nisso, estamos praticamente prontos. E a segunda coisa é tu conhecer a resposta imunológica que ele produz. Nessa parte a gente ainda está patinando um pouco, porque é algo complexo. Né? A resposta que ele produz, como que ele sensibiliza por completo o sistema imune, a gente ainda está estudando, mas não impede de eu já estar testando clinicamente isso na população. Né? O Butantan lá vai testar no São Paulo em 8, 9 mil pessoas. Uma vacina já de uma chinesa lá que já está em teste. Mas ainda a gente está aprendendo a decifrar a resposta imune. O vírus é muito simples, né? 8, 10 proteínas ali, acabou, isso já se conhece. Agora, a repercussão imunológica disso, esse é um passo que a gente ainda está patinando um pouquinho. A palavra que me vem na cabeça, Eduardo, é elusive, a palavra do inglês, sabe? Esse vírus, a impressão que a gente tem é de que ele tenta nos confundir,
né? Não só pela proporção de sintomáticos, assintomáticos, pré-sintomáticos, que foi a discussão prevalente recentemente, inclusive, né? Por intermédio daquela nota da OMS afirmando que os assintomáticos não têm um potencial de contágio tão grande e que existem super contagiantes ou alguma coisa, ou indivíduos que contagiam muitas outras pessoas, né? Mas também pelo fato de que a impressão, claro, a observação do leigo, né, é de que os sintomas não são nem só de mesma intensidade, mas também não há uma consistência de sintomas que são apresentados pela maioria das pessoas que contraem o vírus. E aí a minha dúvida é até que ponto essa aparente inconsistência ou essa flutuação, não só de intensidade de resposta, mas também de conjunto de sintomas, ela reflete justamente essas respostas imunológicas que hoje, como você acabou de dizer, ainda não são conclusivas em nível, digamos assim, comparável ao que já se sabe sobre o vírus. Em relação à vacina que tu te refere? Isso, na verdade, porque a gente está partindo do princípio de que, bom, ótimo que a gente já sabe bastante sobre o vírus. Conhece, né? Isso. Mas a gente ainda não sabe muito sobre a resposta imunológica desse vírus especificamente. Sabemos possivelmente sobre o SARS, sobre MERS, né? E sobre os coronavírus anteriores. Sim, o não se conhece, tá? Já tem muita informação sobre isso, né? Então, assim, a resposta, como é que eu vou dizer? Quando eu falo resposta imunológica, eu tenho que pensar bem na questão, como é que eu vou dizer, do sistema imunológico, de qual é toda a cascata que ele desencadeia no meu sistema imune, né? Quais são as células que são mais sensibilizadas, que tipo de anticorpo vai gerar, etc. Isso realmente ainda está se entendendo cada vez mais. Agora, quando eu penso assim na parte de sintomatologia dos pacientes, aqueles que agravam mesmo, né? Isso já tem um quadro bem estabelecido, né? Tanto que até o colega, há pouco tempo, ele fez até uma live sobre os pacientes que ele passou um tempo lá no norte, lá na Amazônia, e ele viu que assim, o padrão como é que eu vou dizer, o padrão clínico é muito semelhante, né? Só que dentro dessa tua pergunta, o que ainda está a ser descoberto? Por que eu tenho pacientes, por exemplo, que têm essa forma tão grave, e por que eu tenho pacientes que passam como resfriado comum? Né? Essa chave que ainda não se elucidou completamente, né? Veja que eu tenho a coisa picotada, né? Eu sei a estrutura do vírus, né? Eu conheço o padrão clínico de sintomas que vai ter lá no quadro grave, né? Tanto que o suporte ventilatório, esse tipo de coisa é padronizado, mas uma lacuna que nos falta ainda é essa explicação. Por que eu tenho pacientes que antes diziam, é quem tem comorbidade que vai desenvolver o quadro grave. Ok, mas eu tenho pacientes que não têm nenhuma comorbidade e também desenvolvem o quadro grave. Então, essa, né, bem como tu falou, esse vírus que nos confunde, né, em parte é entender essa lacuna aí que ainda a gente tem. E isso, sem dúvida, o entendimento completo disso nos ajudaria muito, né, a talvez acelerar esse processo. O que está se fazendo? Vamos tocar com a experiência que a gente tem em vacinas, tá? Tem coisas novas aí em termos de estratégias para sensibilizar o sistema imune, né? E com isso a gente já ir lá para frente, vamos ver se funciona ou não. Depois, eventualmente, algum detalhamento maior dessa complexidade a gente acaba entendendo, né? A posteriori, depois que já está no mercado. Né? Então, existe essa ideia toda aí. Isso, não sei se era nessa linha que tu comentou, mas tu entendeu uma coisa... Sabe o que acontece, Eduardo? Eu tenho acessado quase todos os dias o site da Secretaria de Saúde aqui do Rio Grande do Sul, específico para a Covid-19, tá? Acho importante, muitas vezes a gente bate no governo, né, quando o governo não faz o tema de casa, mas esse site é maravilhoso, um site muito bem montado sob o ponto de vista de estrutura de dados, inclusive, e das informações que estão disponíveis lá, né? Dá para ver que tem até um cuidado de design, né, web design mesmo, né, de paginação e das informações que estão lá. E aí uma das coisas legais que eles incorporaram recentemente foi justamente o percentual de confirmados que manifesta determinado sintoma.
E aí está lá escrito assim, eu posso acessar aqui depois para dar os valores, mais ou menos nessa área. 30% tem febre, 25% tem coriza, 40% tem diarreia. E eu digo, cara, como é que a gente faz para transitar? Porque a gente está falando também de sintomas que não são excludentes, né, Eduardo? Claro. Certas pessoas podem ter vários, certas pessoas podem ter um só, e muita gente pode não ter nenhum. E aí eu fico pensando como é que quem trabalha com isso, daí a minha curiosidade, se apoia nesses diagnósticos que revelam sintomas para tentar fazer inferências a respeito do sistema imunológico que pautem a pesquisa medicamentosa, né? Tanto de medicamentos quanto de vacinas. Né? Então, é nesse sentido que eu tentei explorar que tu levantaste. E acho que nessa linha que a gente começa a entender por que tu tem mais de 200 terapias sendo testadas, né? Por que eu tenho 100 vacinas funcionando? Olha, eu tenho vacinas que a gente conhece bem, já estão sendo testadas, que são as famosas vacinas atenuada, a vacina inativada, que já são modelos que a gente conhece, né? Hoje está se falando numa coisa que, se der certo, vai revolucionar muito, que a gente ainda não tem, que é a tal da vacina do RNA, tá? Quem está investindo forte nisso é a própria Pfizer, tá? É uma vacina que nunca se teve vacina desse tipo. Tu vai administrar o RNA do vírus e fazer com que a tua célula produza a resposta. Então, tu vai incorporar esse RNA em algumas células do teu organismo e fazer com que ela comece a produzir a resposta imune. Nunca se fez isso, mas tem uma coisa que acho que por isso que a Pfizer está estudando, que a forma de produzir isso é muito mais fácil, né? 1 micrograma de RNA por vacina. Então, assim, o RNA eu produzo ele de maneira muito simples. É diferente daquelas vacinas que acho que o pessoal já ouviu falar, que às vezes fazem, que eu tenho que fazer lá no ovo, aquela vacina, né, que eu tenho que colocar o vírus para crescer no ovo, que é uma forma de vírus atenuado, que é muito mais complexa a produção. Imagina, cada ovinho eu tenho que botar uma vacina. Poxa vida, né? Agora, essa outra tecnologia de vacina de RNA, eu tenho 1 micrograma de RNA, eu faço uma dose de vacina. Meu Deus, né? Isso num tanque de 500 mil litros, 1 milhão de litros, tu produz vacina para todo mundo. Nunca se fez essa vacina. Para todo mundo, nunca se fez. Que loucura, né? Tu já pensou? Né? Então, a gente tem essa... Nesse ponto que eu acho que vai a linha da tua pergunta. Por que eu tenho tanta coisa sendo testada? Porque a gente quer, de repente, dar um salto, né? E com isso, talvez deixar um pouco para trás essa elucidação completa dessa complexa rede de respostas que o vírus gera e chegar logo a alguma coisa que resolva, né? Então, uma coisa vai sendo construída, né? E vai, digamos, se desdobrando dessa forma, né? Então, o que estão testando de medicamento, Gustavo? Estão testando antiviral, bom, aí faz todo sentido, antirretrovirais, muitos já conhecidos, mas estão testando antiparasitário, estão testando lá o Ivomec, ivermectina que tu usa no gado, né? Bom, estão testando, azar, testa, são coisas que já estão no mercado, são coisas que tu não precisa fazer fase pré-clínica, porque tu já conhece, né? Tu faz um reposicionamento desses medicamentos. Né? Então, no desespero, se partiu para tentar, né, o que tem alguma evidência lá teórica de que possa funcionar, vamos ver se vai. Né? Então, a coisa se tornou complexa muito pela complexidade e pela novidade, entre aspas, que esse vírus nos trouxe. Né? Esse desafio grande que é entender esse amontoadinho aí de proteínas que causou uma parada no mundo, né? Sabe que quando eu vi essa movimentação, Eduardo, sobre as questões, né, essa urgência para produzir as vacinas e a urgência muito bem retratada pela forma como muita gente reagiu às discussões em torno da cloroquina e hidroxicloroquina, ideologias à parte, muita gente, por força da urgência, por tentarem conter a sua própria angústia, a sua própria ansiedade, acabam sendo advogadas de um medicamento que não foi testado contra esse inimigo e que, portanto, pode ter efeitos indesejáveis ou pode até acelerar a deterioração, a degradação do estado clínico
de alguém. E aí eu manifestei essa curiosidade em um grupo de amigos do WhatsApp, de que participam 3 médicos, e um deles é diretor médico de um grande laboratório americano, mora nos Estados Unidos, inclusive, né? E eu perguntei para ele, inclusive, baseado agora na tua fala, ou reforçado pela tua fala, se isso não era fruto exclusivamente do desespero, se isso não era uma resposta emocional que as pessoas davam por estarem muito angustiadas e muito apressadas em buscar uma solução, por mais que não houvesse nenhuma confirmação científica, densa, sólida, de que essa era a saída. E esse, como eu disse, diretor médico de um grande laboratório, médico por formação, se formou aqui em Porto Alegre, na URGS, né? E médico desse, né, diretor médico desse grande laboratório. Ele disse, Gustavo, na oncologia, por exemplo, isso é muito mais comum do que você imaginaria. E eu confesso que eu fiquei muito surpreso, Eduardo, porque eu imaginava que sempre todos os medicamentos teriam que passar por esses ciclos de 5, de 10, de 15, de 20, de 25 anos. E aí ele me argumentou dizendo o seguinte, existem certas enfermidades que conduzem o paciente a uma situação terminal tal que é melhor usar aquele medicamento naquele paciente, ainda que a chance seja muito pequena disso dar certo, do que não usar e fazer todos os testes clínicos e, consequentemente, perder todos os pacientes que nós poderíamos, né, ter submetido a essas terapias novas, ou, enfim, não tão testadas quanto o método científico tradicional apregoaria. É mais ou menos por aí a linha do que... em algumas situações, sim. Isso a gente vai observar principalmente no paciente que ele já está no estado grave, né? Até isso exatamente que tu comenta, enfim, a gente discute muito, né, no ambiente acadêmico, até com colegas que estão lá na linha de frente, pessoal lá da medicina. Isso é o que às vezes se chama de terapia de compaixão, né? Porque tu tem, às vezes, um paciente lá que ele está no estado que não tem praticamente mais retorno, né? Ou que está muito grave, né? E alguma coisa simplesmente deixar em nome de algo que eu não tenho plena comprovação, mas eu tenho alguma chance disso funcionar, é o que muitas vezes se faz. Isso, não vou dizer que seja sempre que se faça isso, mas em algumas situações, sim, nessas em específico. Mas aí eu tenho que abrir também e ver o quanto que esse uso nesta condição específica, que a gente também tem que pensar na questão, né, do que e o profissional e principalmente o paciente, né? Vamos deixar então, né? Eu vou ficar aguardando isso, ou eu vou, olha, que talvez eu tenha uma chance disso funcionar. Olha, o uso compassivo, né, que a Aline Camargo, né, grande colega minha e ex-colega, tá fazendo, né, tá colocando ali. Dentro dessa linha, eu dou alguma coisa. Só que aí a gente tem que ter o cuidado. Qual é o cuidado? Uma coisa é o paciente lá numa condição grave, numa UTI, que já está com pouca esperança, digamos assim. Outra coisa é eu transpor isso para uma pessoa que quer prevenir. Poxa, olha a distância que eu tenho, né, aí, ou para um paciente que não está no estado grave, né? Então são situações completamente diferentes, talvez, evidentemente, dentro de uma mesma doença, né, mas que em algumas situações eu abro mão de talvez alguma necessidade de comprovação plena numa aposta que eu estou fazendo. É diferente de eu pegar e expor um paciente que está talvez num quadro leve, que talvez com repouso ou com alguma medicação sintomática vai resolver, né? E aí a gente tem que lembrar também o seguinte, a gente está falando de medicamentos ou mesmo de vacinas. Às vezes eu observar o que às vezes se faz, que é tipo ficar associando muito medicamentos. Eu tenho que ter cuidado que, às vezes, pegando uma questão assim matemática, né? Às vezes o risco de um medicamento, né, é um determinado risco. Quando eu associo, eu não vou ter aquele raciocínio assim de que 1 mais 1 é 2. O risco de eu associar um medicamento com outro, talvez o risco somado não seja 2, talvez o risco desse 1 mais 1 seja 3. Né? E é o que a gente tem e se comentou muito dentro dessa linha na tal da associação ali da cloroquina e da azitromicina, né? Que se sabia que essa associação, embora tivesse, né, os seus motivos para utilizar, ela aumentava muito esse risco, né, de risco cardíaco lá que se comentou, de aumento de intervalo QT, etc. Então isso também é algo a ser considerado. Eu quero
ter um uso compassivo, né, dessa medicação, mas o quanto que isso também pode acelerar o processo de agravamento ou até de morte, né? Isso também, e tu vê que é uma linha muito tênue, assim, entre eu ir para o lado certo ou talvez ir para um lado que não seja o mais certo, né? E dada essa situação, a gente, né, às vezes aposta, né? Isso importante, tem diferença o cara que está lá na UTI, num estado muito grave, do cara que está no estado leve, né? Ou que a gente vê muito a profilaxia, eu vou tomar. Olha o que aconteceu quando deram as notícias da cloroquina, sumiu, cara. No mesmo dia que acho que foi nos Estados Unidos, que começou lá essa história, deu uma notícia. No mesmo dia, um colega meu que trabalha, né, nessa área de mais comercial, ele mandou uma mensagem: acabaram os estoques nas distribuidoras de cloroquina. Tava girando no ar, de estoque. Tava uma loucura no ar, o pessoal acabou o estoque, cara. Tu percebe a diferença? O pessoal tomando que nem sintoma tinha e o risco. Aí não tem justificativa, aí eu não posso abrir mão da evidência, eu não posso abrir mão do conhecimento científico, né? São completamente diferentes as situações, né? Será que eu estava pensando num paralelo completamente louco aqui, mas que a linha de raciocínio por trás parece a mesma. Tá? Na matemática eu chamaria de isomorfismo, professor Eduardo. Isomorfismo. Eu tenho uma filha, como comentei, acho que você tem 2, né? Uma coisa assim. Duas. Tem duas meninas? Duas meninas. Duplamente feliz. Só pais de meninas. Duplamente feliz. Só com pais certeza. de meninas, sabe? O Barack Obama tinha toda a razão quando ele disse: You can't be mothers. Né? Não dá. A Marina e a Helena talvez estejam nos ouvindo aí. A minha Marina também. Beijo para elas. Que legal. Marina, olha só, que legal. Que bacana, não tinha conversado sobre isso. Mas a minha Marina, já está com 1 ano e 4 meses. E durante o processo nós fizemos uma fertilização in vitro de ciclo único, foi super bem sucedida, porque os dois, eu e a minha esposa, já tínhamos mais de 40 anos, né? Quando a Marina, então era um caso de recomendação simples, assim. Mas ao mesmo tempo um caso muito entusiasmante, tanto é verdade que ela está aí tocando terror. Feliz da vida. Alegria. A minha esposa, porém, tem gêmeos dos 2 lados da família, tanto por parte da mãe quanto por parte do pai. Não exatamente tipo pai e mãe gêmeos de alguém, mas no nível dos avós e no nível de tio-avô, enfim, tem gêmeos dos 2 lados. E eu comecei a pesquisar sobre isso, eu que enlouqueci completamente durante todo o processo, né? Querendo saber mais e mais, sempre, tipo, até um traço de personalidade, essa curiosidade. Eu descobri que em toda gravidez gemelar, os riscos não se multiplicam por 2. O que é exatamente compatível com essa ideia. Tipo, é risco 6 vezes maior de ter pré-eclâmpsia, é risco 8 vezes maior de ter diabetes gestacional. O bebê nasce com 34 semanas, o pulmão não está formado, é quase certo que vai para neonatal. E eu comecei a torcer, Eduardo, assim, genuinamente comecei a torcer. E não era por causa de boleto em dobro, ou por causa de fralda em dobro. Não. Tipo, isso a gente dá um jeito, né? Isso a gente sempre dá um jeito. A alegria em dobro também, mas era simplesmente por causa do risco, tanto para minha esposa quanto para as crianças. E eu acho que esse paralelo é um paralelo importante da gente colocar aqui também, né? Perfeito. As pessoas eventualmente acham, se eu tomar 4 medicamentos, eu vou acelerar 4 vezes a minha, né, uma conta rápida de cabeça, a minha recuperação e o meu bem-estar. E aí eu quero explorar contigo também, aproveitando esse gancho, um senso comum que parece prevalecer. Que a gente aprende desde pequenininho que quando a gente tem uma gripe, quando a gente tem algo viral, a única forma de tratar é sintomaticamente. É só tratamento sintomático. E, consequentemente, vitamina C e cama. Né? Tá com gripe, sai de circulação, vitamina C e cama. Então, eu quero saber, nos movendo das vacinas para os medicamentos, até que ponto essa premissa continua valendo para a Covid-19 dentro do que está sendo pesquisado agora? Eu tenho, nesse sentido, eu tenho medicamentos que são direcionados ao vírus, né? Então, pegando medicamentos, eu tenho os antirretrovirais, né, que auxiliam muito nesse processo de combater o vírus mesmo, e aí eu tenho uma série deles, coisas novas, né, talvez um dos mais promissores aí que ainda está em estudo clínico é o Remdesivir, que nem tem no país ainda, nem está registrado ainda na Anvisa, tá? Tem vários outros dessas, da família do IR aí, Ritonavir, Lopinavir, o Remdesivir, enfim, tem vários sendo testados. Esses não seria nessa linha que tu falou, esse é para combater o vírus mesmo, né? Para levar a extinção, a erradicação do vírus dentro do organismo.
tá? E eu tenho uma gama enorme de outros medicamentos que são sintomáticos, né? Mas percebe que o sintomático, ele não é tipo, é só sintomático. Não, muitas vezes tu tratar um sintoma, tu pode salvar a vida do paciente. Um sintoma, às vezes, ele pode ter uma repercussão clínica tal que ele leva o paciente à morte. Né? Então, um sintoma né, vamos pegar ali a parte respiratória. Bom, a sintomatologia que é gerada pelo vírus, né, na questão respiratória, a pessoa faz uma apneia e morre. Então, é um sintoma que eu estou combatendo, né? Então, assim, eu estou tentando, quando eu olho para os medicamentos, ir nessas duas linhas, uma de combate ao vírus, né, que são os antirretrovirais, e outra de combate sintomático, né? Agora, essa semana, não saiu lá o negócio do corticoide e tal, né, da medicação, que um grande estudo clínico lá foi feito e mostrou que realmente... Ótimo, né? Mas é um medicamento que não vai combater o vírus. Mas talvez o que vai acontecer? Eu vou conseguir controlar a intensidade do sintoma num determinado grau, que a infecção viral ela tem início e fim normalmente, né? Ela vai gerando a infecção, tu tem a patogenia, todas as manifestações, e ela vai acabar, porque ela mesmo vai imunizar o indivíduo. Né? Mas só que nesse tempo, se eu não tratar a sintomatologia, o paciente pode vir a óbito, né? Então, eu vou nessa linha. Hoje, para a COVID, eu não faço somente a linha de raciocínio do resfriado comum, que é sintomático, cama e pronto. Eu faço essa linha, eu também faço uma linha que tenta atacar o agente, né? O agente etiológico, que é o COVID, né? Essa é a ideia. Motivo extra para isso é que a gente sabe que, especialmente em regiões mais carentes, tem muita gente indo a óbito em casa, né, Eduardo? Sim, justamente, sem dúvida. Talvez também por acreditar nisso, por tratar como gripe comum, por tratar como resfriado comum, e não buscar apoio em tempo hábil, né? Não buscar e nesse caso específico, o agravamento ele é muito rápido. É questão de hoje eu estar com sintomas de resfriado comum e daqui a 24 horas, talvez nem isso, menos de 48 horas, eu já estar fazendo uma insuficiência respiratória, né, falta de ar grave e tem que ser entubado, por exemplo. É muito rápido, né, a deterioração que ele faz. Né? Então, sim, sem dúvida, nessa linha, eu tenho que tentar atacar das duas formas, né? Hoje mesmo eu estava assistindo brevemente a uma live aí, no caminho para cá, na verdade, no caminho, porque eu tive 2 videochamadas hoje de manhã, almocei pizza de ontem, Eduardo. Que beleza. E vim correndo para cá para chegar uma hora para a gente fazer a nossa. Né? Mas que bom que está acontecendo, maravilha, estou adorando. Conseguimos, né? E aí no caminho eu estava, no carro mesmo, eu deixei no painel ali uma live do Dr. Pedro Chestat, que é meu amigo de longa data, neurologista, que tem conversado com muita gente a respeito de outros temas, né? E hoje, coincidentemente, ele estava falando com um pneumologista, Eduardo, eles estavam mostrando tomografia, sabe? Pulmão cheio de água, cara, tipo, não se via mais os alvéolos, e evolução rapidíssima, exatamente rápido. Você acabou de colocar, e dizem, né, naturalmente, que bom que nunca passei por isso, né, mas dizem que a sintomatologia de insuficiência respiratória é uma das mais cruéis, né, sofrimento muito grande. Sofrimento muito grande, tentar puxar o ar e... tu tá te afogando no seco, né? Tu te afogar no seco, né? Então, mais ou menos essa... Então, fica o serviço de utilidade pública, se você estiver sentindo um agravamento dos sintomas, né? Procure ajuda o mais rápido possível, não presuma que você... porque eu não estou saindo de casa, ou porque eu não estou interagindo com ninguém e tal, você nunca sabe. Pode ser o elevador, pode ser o ar-condicionado, pode ser uma visita eventual ao mercado, tudo isso, né? Pode acontecer. Eu até fiz uma outra live recentemente, dessa vez sozinho, usando um artigo como referência, Eduardo, em que estavam começando a indicar que 2 dos primeiros pré-sintomas parecem ser, e agora parece já haver um senso comum nesse sentido, a perda do olfato e a perda do paladar. Né? Eu não sei se isso já está confirmado aí pela farmacologia, enfim, né? pelo pessoal que trabalha com a sintomatologia da coisa. Mas a parte engraçada é que ontem estava comendo uma pizza, tomando um vinhozinho com a minha esposa, aproveitando que a minha Marina tinha ido dormir, né?
lá pelas tantas ela bota a pizza na boca assim, eu não estou sentindo muito o gosto disso aqui. Eu já assisti isso. Se apavorou. Toma o vinho, dá uma cafungada aí. Consegue sentir o cheiro? Cara, eu fui na cozinha correndo, peguei café, enfiei no nariz dela, assim, e ela, eu digo, então não é. Tá tudo então certo. Não é, ufa. A gente com certeza. Meio louco, nessas respostas de tanto que a gente lê. Então eu queria saber de ti, aproveitando que a gente já está, imagino que é uns 10 minutos mais ou menos do nosso final. Quais são as recomendações? O que seriam as melhores práticas, Eduardo, para quem não quer entrar nessa loucura, nessa maluquice de virar refém, de desenvolver toque, síndrome de ansiedade, de hiperatividade relacionada a tudo o que nós estamos vivendo? E complementando essa pergunta, podemos ser otimistas, esperançosos ou basear exclusivamente na fé a ideia de que uma vacina possa vir a público ainda esse ano ou, quem sabe, no início do ano que vem? Perfeito. Eu acho que tudo é muito a questão do bom senso também, né, Gustavo? Acho que essa questão primeira questão que tu fizesse aí, questão de bom senso. Eu acredito que a gente tem visto muito essa repercussão na própria população, né? Pessoas que estão nos extremos, como está muito extremada a coisa até no Brasil, né? Pessoas que não dão muita importância, acham que dá para, né, continuar a vida como era, sem redobrar, sem ter nenhum cuidado, e pessoas que estão numa situação, já como tu falaste, de toque, de depressão, gerando até problemas de relacionamento, né, em função dessa epidemia toda. Eu acho que nesse meio a gente tem que ter a questão do bom senso, né? Não é questão de nós acharmos que não existe ou que nunca vai acontecer conosco, e nem que é algo para a gente simplesmente se trancar completamente em casa. É bom senso, né? A gente tem que adotar as medidas que estão sendo recomendadas, coisas que não custam, né? Higiene, né? Lavar as mãos realmente, usar a máscara é algo que a gente já viu que está bem comprovado, que realmente ajuda, que funciona. Evitar aquelas aglomerações, né? O distanciamento social não é só ficar em casa, quando tu eventualmente tem que te deslocar, manter uma certa distância das pessoas, né? 1 metro, 2 metros, quanto mais possível, né? E isso acho que são medidas de bom senso que já se sabe, não se discute mais muito, que elas realmente diminuem a contaminação, a propagação. Existe a possibilidade de ficar em casa, né? Então fica, né? Evita sair por qualquer coisa. Poxa, é uma questão até de cidadania nossa, né? Eu tô bem, mas e a outra pessoa? Mas não morre tanta gente. Ok, não morre tanta gente, mas e aquela pessoa que infartou, que vai precisar um leito que vai estar ocupado por um outro paciente? Então, assim, é uma questão de bom senso, é uma situação que a gente nunca aqui, ninguém viveu, né, pelo menos da nossa geração aí, né, e eu acho que para a gente superar isso, eu acho que os extremismos em qualquer situação eles são prejudiciais. Então, é o bom senso de você manter aquelas recomendações que a gente sabe, que eu já comentei, a higienização, uso de máscara quando for sair, evita aglomerações, locais fechados, né, esse tipo de coisa. Sintomatologia em casa, por exemplo, não é questão de apavorar, né? Não é assim hoje uma perda de olfato que já vai te dar o diagnóstico. Não. O paciente que eu comentei com você que ele em pouco tempo ele já está numa situação complicada, é um paciente que já tem um quadro mais típico assim de uma gripe mesmo, né? Ele não vai ter simplesmente uma única perda de olfato, né? Então, assim, não precisa apavorar também. Deu uma tossezinha, meu Deus, eu vou lá, né? Talvez tu até com se eu criar essa ideia, talvez eu acabe sobrecarregando até o sistema, né? Bom, o resfriado tá aí, gente, continua a mesma coisa. Então, eu quero só abrir um parênteses, né? Eu só reagi desse jeito porque eu estava seguro de que ela não tinha nada. Não tinha nada, melhor. Então tu usou o bom senso, né? Tu usaste o bom senso. Então, nesse sentido, a gente tem que do meu ponto de vista, e o que eu tenho conversado com pessoas que estão na linha de frente, como eu falei, que estão lá, sabem bem mais do que eu sobre isso, a recomendação é essa. Tá? A gente ver, preciso realmente sair, é importante, a vida tem que continuar, né? Mas se eu for optar por isso,
Bom, então vamos tomar todas as medidas para evitar que isso se propague. Ah, eu estou num grupo de risco, né? Eu sou um paciente lá com sou uma pessoa idosa que tem um problema respiratório e tal, um transplantado. Poxa, evita mais de você se expor, né? Não é para criar, né, um pânico, não é essa a ideia, mas é para ter cuidado, né? Então, assim, bom senso, para mim a palavra é essa, é bom senso, tá? Qualquer sintoma sair correndo, não, calma, né? Vamos ver, é um sintoma isolado? Não, difícil, não vem sozinho, né? Tu falasse ali 40% tem isso como sintoma mais proeminente, né? Mas dificilmente vai vir isolado um sintoma, né? Parece mais uma outra coisa, talvez não tão intenso e tal. Bom, daí realmente procura, né, o atendimento, né? Vê, hoje está cada vez mais disponível, né? Os testes, né? Estão fazendo aí, anunciaram ontem um teste que vai conseguir fazer em massa. Então, realmente, acho que a linha vai por aí, né? E a segunda questão que tu tinha colocado... Vacina. Vacina, tempo para vacina. Olha, muito difícil fazer essa previsão, tá? Opinião minha, tá? Antes do fim do ano, não tenho bola de cristal, mas estou me baseando no que a gente tem aí observado, tá? Acredito que antes do final do ano não vai ter alguma coisa assim tão possivelmente, até onde a gente pode abreviar esses testes, tá? Acredito que isso lá para início, metade do ano que vem, talvez a gente consiga uma vacina, tá? Opinião minha, né? Acho que é uma previsão muito difícil de fazer, né? Mas pelo que a gente tem visto das movimentações, eu já tenho estudo 3 avançado, né? Eu tenho estudo avançado não, mas que está começando, depois eu tenho que analisar dados de 9, 10, 15 mil pacientes, eu tenho que entrar em uma agência reguladora, tudo está pronto para acelerar, né? Mas acho que mesmo acelerando, eu acredito que antes do fim do ano, vacina, acho difícil. Tomara que eu esteja errado, Gustavo. Tomara que eu esteja errado. Não, mas tá? por outro lado também é um alento. Talvez a gente não tenha que atravessar outro início de inverno, né? Final de outono. Pois assim, especialmente para nós aqui, né, Eduardo? Em que o negócio começou a evoluir lá em Manaus, lá em Fortaleza, em Recife. Claro. Todo mundo aqui ficou pensando, tá, daqui a pouco vai esfriar, a gente já tem um histórico de doenças respiratórias aqui no sul. Temos essa flutuação terrível de temperatura, quer dizer, hoje está fazendo 25 graus, depois de amanhã faz 4. É uma coisa que convida, né, a pessoa a virar virtualmente um copinho de Becker, esperando, né, virar um tubo de ensaio, né, esperando ser inoculado, ser contagiado pelo vírus. Mas que bom, né, pelo menos, e aí naturalmente, espero que as pessoas que estejam nos assistindo agora tenham entendido o quanto isso é praticamente um milagre científico, né? Se de fato essa vacina estiver disponível em 12 meses ou em 18 meses. Isso já é um recorde absoluto da história da ciência. E eu imagino que a ciência tenha muito, né, a se beneficiar a partir desse esforço coletivo aí, representado por esse ciclo. Então, Eduardo, já encaminhando o nosso encerramento, nas minhas contas deve faltar aí uns 3, 4 minutos, mais ou menos, para a gente encerrar. Não sei o que o reloginho está dizendo aí na tela. 54 minutos. E eu já tenho uma outra reunião iniciando agora, às 14 horas. Já tem outra reunião iniciando. Então, eu quero dizer para vocês que quem ocupou o espaço da Unicinos hoje foi o professor Eduardo Palma, que leciona farmacologia e afins e disciplinas assemelhadas na Unicinos. Professor Eduardo, eu sou o professor Gustavo Reis, aproveito para convidar quem quiser a me seguir também. Quero agradecer muito pela sua participação, dizer que, olha, demorou, mas valeu a pena, aprendi um monte, gostei demais dessa live e quero deixar ainda esse espacinho reservado aí, com o perdão da invasão do seu horário da reunião, para as suas considerações finais. Olha, só tenho a agradecer aí a possibilidade. Não sou muito adepto às lives, né? Não que eu não gosto, eu acho super legal, mas não tenho muita prática em fazer. Acho que é um recurso super legal ver o pessoal todo aí, né, assistindo e participando, enfim, né? E eu acho que a gente tem que ter otimismo, né? A mensagem final nós temos um pouco de otimismo, nós
tendo certeza que a gente vai sair disso, né? Acho que é uma coisa que a gente tem que manter para conseguir superar os desafios, né? Se eu começar a olhar muito, meu Deus do céu, né? Só tá coisa errada, eu não posso, com esse otimismo, às vezes excessivo, deixar de ter os cuidados que a gente sabe que são importantes, né? Mas acho que a mensagem que eu quero deixar é uma mensagem que vai ser um aprendizado, né? Vai ser uma etapa, um período que todo mundo vai ter que passar, né? Cada um vai encarar da sua forma, mas a gente vai com isso, eu acho, crescer em alguns aspectos, né? E a gente vai se forçar a conhecer outras formas de levar a vida, né? De recursos como esse que a gente está usando hoje, né? E como qualquer dificuldade que a gente encontra na própria história da humanidade, a gente vai usar isso como algo para talvez dar um passo à frente. Isso eu não falo só na questão científica, mas acho que até na questão de relações humanas. Então, acho que a mensagem final é essa: vamos manter o otimismo, vai sair alguma coisa, tem de tratamento, isso eu tenho certeza, tem muita coisa andando, tá? Como eu falei para vocês, tem muita coisa andando. A vacina vai ser a grande redenção e ela vai sair, né? Eu acredito muito nisso. Talvez a gente tenha que ter um pouco de paciência aí. Quando sair, a gente vai ter seguramente uma vida voltando ao normal, né? E isso vai nos preparar para coisas que vão vir aí no futuro, né? Essa não vai ser a primeira, tomara que demore muito para aparecer algum outro parecido desse, mas o nosso ciclo de história nos mostra que isso é cíclico realmente. Então é isso que eu gostaria de deixar, né? Professor Eduardo, certo. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Beijo valeu. na Helena, beijo na Marina. Valeu. Vamos fazer de novo uma hora dessa. Muito legal. Vamos, com certeza.